quanto foi o frete, Néia? Vocês são. Oi? Quanto foi Não, o frete? Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 9 de março de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Vocês estão vendo que o meu livro é bem velhinho, já bem amassado, né? Que é tanto que eu uso, né? E nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso. Hoje vamos iniciar no Progresso da Legislação Humana, item 794. 794. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que nós temos recebido, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa realmente, né, dar aquele avanço que a gente tanto precisa dar, para que a gente possa servir ao nosso Mestre com mais eficiência, como colaborador. Mas também pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nesse momento, passando por alguma dificuldade. Nós sabemos que muitos irmãos nossos estão passando por momentos difíceis, que Deus tenha piedade de cada um deles. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, começando aqui o estudo. Questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso, quer dizer, sem a ajuda das leis humanas? E os espíritos respondem, né? Poderia. Isso poderia tranquilamente acontecer, se todos as compreendessem bem. Então, ele está dizendo que a sociedade ela poderia se desenvolver tranquilamente só com as leis naturais, sem precisar da legislação humana. Mas isso só poderia acontecer se todos compreendessem bem essas leis naturais. Se os homens as quisessem praticar, repare, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então, como ele falou aqui, né? Nós, no grau evolutivo que ainda vivemos, muitas vezes nós não queremos, não é interessante para a gente as leis naturais. Que a lei natural fala em não matar, não roubar, não adulterar, amar o próximo, entendeu? Dividir, renunciar, e a gente não está interessado nisso. Tem muita Não gente, levantar falso testemunho, que mais gente vê. tem muita gente no nosso mundo querendo ser califa no lugar do califa, entendeu? Querendo ser dono do mundo. Então, considerando a sua cultura superior a outra cultura, achando que a última Coca-Cola gelada do deserto, quando as leis naturais dizem que nós somos todos iguais, né? Somos todos filhos de Deus, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, deveres quer dizer com a lei do próximo, com amor ao próximo, né? Que a gente sabe que dentro da nossa vida a gente tem, cada um tem o seu dever de acordo com a sua posição. Mas o dever, né, de respeitar o outro, que ninguém é mais importante que ninguém. Então, se todos compreendessem bem a lei natural, bastaria ela para reger a sociedade. Mas isso não é assim que acontece, porque nós temos exigências, né? E aí são preciso leis especiais. Aí eu me lembro de quando Moisés apresentou o código, os 10 mandamentos para o povo.
ele percebeu que era preciso outras leis, né, especiais, que aí veio o Código Mosaico, para poder ir com esse Código Mosaico, e ele deu a esse código, né, aquela ideia de que isso aqui veio de Deus, quando na realidade era uma legislação humana, para que os homens pudessem, oh, meu Deus, essas leis que Moisés apresentou no Código Mosaico, é Deus que mandou, não. Aquilo foram leis humanas. Mas aquele povo daquela época não ia conseguir viver só com os 10 mandamentos. Então, ele cria o Código Mosaico, né? 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Qual a causa dessa instabilidade das nossas leis? Até porque, veja só, a lei humana, elas são boas, mas nem essas o homem quer seguir. Lembra do que aconteceu com aquela menina? Que o juiz, que ela teve uma menina de 12 anos, teve um relacionamento com a menina, um homem de 35. A lei humana dizia que aquilo era crime. Está lá escrito que qualquer criatura tiver um relacionamento com menor de 14 anos, que eu acho até pouco, né? 14 anos pouco, acho que podia ser até 16 anos, porque um homem de 35 com uma menina de 16, eu já acho absurdo. Eu acho absurdo. Acho que 14 anos é pouco. Eu acho que ia ser 16, mas tudo bem, na lei está lá. Estará incorrendo em crime. E aí um juiz, um só não, vamos e convenhamos. Foram 3, se eu não me engano. Não eram 3, foram 2. 2. Que eram 3 juízes, né? 3 desembargadores. 2 homens e uma mulher. 2 desembargadores liberaram o cidadão. Foi por 2-1, liberaram o cidadão. E não era o seu Joaquim da esquina, nem seu Paulinho da mercearia, não. Eram 2 juízes, senhor da lei. Quando a lei diz que qualquer pessoa que se envolver com uma criança de 14 anos está incorrendo em crime. Esses 2 juízes violaram a lei, fizeram uma interpretação pessoal da lei. Depois a gente descobriu que havia interesses. Mas eles fizeram uma interpretação pessoal da lei, já avisando, quem sabe, eu amanhã, né? E liberaram o cidadão. Aí foi um escândalo nacional. Aí a decisão deles foi revogada e depois descobriu-se outras problemáticas por trás disso. Então, eles aqui. Então, a pergunta, qual a causa da estabilidade das leis humanas? Aí os espíritos vão dizer, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, a justiça indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, né, da justiça verdadeira, tanto menos estáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, conforme o homem vai evoluindo, suas leis também vão se aprimorando e chegando a ficar mais próximas das leis naturais. Mas, mesmo quando a lei natural, a lei humana, é boa, o homem consegue o quê? Distorcer essa lei. Porque nós já temos a lei, como eu estava falando nesse caso, a lei adequada, porque para mim seria 16 anos, vai estar lá 14 anos. E mesmo assim, doutores da lei, porque o desembargador é o doutor da lei, ele mesmo procura desvirtuar a lei por causa de interesses pessoais. E se o Brasil não grita, ia passar.
Ia passar. Notinha de Kardec. A civilização criou necessidades novas para o homem. Porque seja necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Porque, vamos pensar bem, né? Dentro de uma lei de Deus, dentro de uma lei de Deus, não precisaria nem ter essa lei, não é? Bastaria que a moral da criatura, que a criatura tivesse uma moral que mostrasse para ela que um homem, um adulto, não vou dizer só homem, não, uma mulher, homem ou mulher de 35 anos, não tem condições de se relacionar com uma criança de 12. Porque não vamos falar só homem, não. Também existem mulheres pedófilas. Vamos lembrar disso, que a gente joga a culpa só nas costas do homem. Também existem mulheres com graves desvios morais. Eu acho esse um grave desvio moral, a pedofilia. Mas existem mulheres também. Não vamos esquecer disso. Senão a gente bota só a culpa no homem. Então, uma criatura com uma mente equilibrada, uma moral elevada, ela jamais iria procurar um relacionamento com a criança. Então, seria uma coisa tão natural que nem precisaria lei, né? Não precisaria ter uma lei dizendo isso, dizendo aquilo que você sabe. Não precisaria ter essa lei. Bastaria aquela lei natural, né? A lei de Deus. Não precisa ter uma outra lei para ratificar, né? Para essa lei de Deus. Não precisa, porque será que alguém acha que Deus não quer, aceita esse absurdo? Porque se a lei de Deus na nossa consciência, a gente sabe que isso é contra, é anticristão, vamos dizer assim. Então, não precisaria dessa lei, mas é preciso fazer uma lei para chamar a nossa atenção para o óbvio, para aquilo que você sabe. Você sabe que é errado. Então, ele diz aqui: tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito mais forte. Eu vi um vídeo essa semana de um programa, eu acho que é um programa de um país lá do Oriente Médio, onde o jornalista, né, entrevista um cidadão muçulmano e pergunta para ele, desses bem radicais, como ele trata da mulher dele. Gente, é um absurdo, né? E não acredito que seja deve ser do interior, né? Porque até na capital de alguns países do Oriente Médio, a coisa já é um pouco modificada, né? Se o cidadão for pego fazendo certas coisas em relação à sua esposa, seus filhos, ele é preso, ele é julgado. Mas olha a forma como o cidadão fala e trata a esposa no programa de televisão. Você vê que o repórter que está entrevistando ele, é tipo um programa de entrevista, ele está indignado. E junto a ele, na mesa, tem uma mulher também, indignada. É como se ele estivesse tratando um animal que ele não gosta. Entendeu? É como se ele estivesse tratando um animal e ele não gosta. Imagine, gente, a forma como ele fala. Na maior naturalidade. Sabe? Na maior naturalidade. Então, é,
Você não pode tratar o ser humano da forma como aquele homem diz e, naturalmente, ele trata a esposa. Não é possível que aquela criatura tenha na cabeça dele que Alá, né, aceite aquele tipo de coisa. Não é possível. É uma distorção total, tá? Porque Ô, quem Rose, foi? essa falha moral, o espírito já vem com essa má tendência? Ah, com certeza, com Com certeza, certeza, né? com certeza. Aí chega aqui e deixa Ele está aflorar, né? trazendo. Porque, você vê, nesse caso, se você lê o Alcorão, não é esse Alcorão deturpado, não. Porque tem o Alcorão deturpado, que é uma tradução do verdadeiro Alcorão, feito por um fanático de religioso lá do passado, que não gostou. O Alcorão fala de amor, de tratar bem as pessoas. Se você pegar o Alcorão, o verdadeiro Alcorão, você vai ver que não tem essas coisas absurdas que tem por aí, não. Não fala em botar bomba no corpo e se jogar e matar todo mundo. Não fala disso, não. Não fala disso, não. Fala de você vencer, lutar contra seus maus hábitos. Fala em você travar a verdadeira batalha, que é a luta contra as suas tendências, as suas vontades, as coisas ruins que você tem. Que a grande vitória sua é quando você consegue vencer a si mesmo. Então, ele não fala desse tipo de coisa que aquele homem estava falando. Né? Então, ele diz aqui: a lei natural e imutável é a mesma para todos. E todos esses espíritos, todos esses que hoje são muçulmanos, que hoje são judeus, que hoje são cristãos, todos eles receberam os 10 mandamentos, as leis mosaicas. Foi muito depois, né, que esse grupo se dividiu. Mas eles eles conhecem a lei que o legislador trouxe. Eles conhecem os textos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Lembra que eu li com vocês outro dia um trecho do Levítico que falava sobre respeito? Estão lembrados? Levítico foi um dos livros de Moisés. Se você for buscar lá em Abraão, em Isaac e Jacó, eles estão falando de amor. Não é aquilo que aquele homem está falando. Então, esses homens ouviram as palavras dos profetas. Tanto que eles vivem repetindo, o profeta isso, o profeta aquilo. Mas eles desvirtuaram essa lei. Desvirtuaram a lei. Então, ele vai dizer aqui, na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte. Lá na infância, lá no período antigo, era o mais forte que mandava. Hoje, a legislação humana, ela já não consagra o direito do mais forte. E aí, o que os homens querem? Desvirtuar essa lei. E aí eles vão colocando apêndices na lei. Né? Então, a gente vai percebendo o quanto que a gente ainda precisa melhorar, aperfeiçoar e não aceitar esse tipo de coisa que a gente vê por aí. Né? 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Você está querendo saber. Vamos sair lá de 1857, 1860, quando foi publicado a segunda edição do Livro dos Espíritos. Vamos, vamos voltar aqui, vamos estar aqui em 2026. 2026. E Kardec faz a pergunta baseado
lá em 1857 a 1860. Então, ele pergunta, no estado atual da sociedade, estado atual, 2026, a severidade das leis penais não constitui necessidade? Realmente, algumas leis penais são rígidas, duríssimas, como o caso da pena de morte. É uma lei penal para alguns países. A resposta dos espíritos: uma sociedade depravada, olha a palavra que ele usa, depravada, certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. O que é secar a fonte? É a profilaxia, a prevenção, a educação. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, as leis, a sociedade, a nossa sociedade, ainda tem uma parte dessa sociedade que é bem depravada. E aí, as leis de alguns países estão em acordo com aquela sociedade. Agora, engraçado, né? Que você vê que países que têm uma tecnologia muito avançada e a intelectualidade é bastante avançada, normalmente muitos desses países é que têm essas penas de morte, né? É interessante você ver os Estados Unidos. Nossa, tecnologia, né? Intelectualidade. Olha lá, não são todos os estados americanos, mas tem alguns estados americanos que têm a pena de morte. E é um país, né? Intelectualidade, tecnologia lá em cima. Agora, se você for observar essas leis severas, né? Elas visam mais, elas tentam punir o mal depois que esse mal aconteceu. Eles não procuram educar essa população numa prevenção, numa profilaxia, entendeu? Eles procuram reagir frente aos efeitos, não atacando as causas. Porque só através da educação do espírito você poderá evitar que esse mal aconteça. Se a sociedade, os governantes, não investirem na educação, você vai ver isso. E eu não estou falando da educação intelectual. Ela é importante, sim, mas ela já está bem avançada. Eu falo da educação moral. Da educação moral. Você vê pais, quando o filho pratica atos abomináveis, como nós tivemos aí há pouco tempo, um grupo de jovens, né, praticando um ato abominável, a maioria eram jovens que tinham uma certa situação social. Não eram jovens que moravam lá no pico do morro, do não sei de quem, não. Foram 5 ou 6 jovens, parece. A maioria eram jovens de uma certa posição social. E o engraçado é que parece que 4 eram maiores de idade. Mas o mais imoral, o que comandou o negócio todo, era o menor de idade. O menor de idade, o de 14 anos, que era o cérebro do grupo. O mais imoral era ele. É ele. Tanto foi o último a ser preso. Que era menor, aquela coisa toda, né? E você viu muitos pais protegendo seus filhos, defendendo seus filhos e acusando a vítima. Né? Mas depois, por força das circunstâncias, a gritaria novamente da sociedade foi muito grande, aí os próprios pais foram entregando os filhos à justiça, porque é aquela coisa, né? Vai que um desses jovens
é encontrado na rua por alguém que não gostou. Poderia vir até ser lixado, né? Então, como a gritaria no país inteiro era muito grande, os pais, para proteger a integridade física de seu filho, os entregaram. Não porque acharam que deveriam levá-los à justiça porque cometeram esse ato. Então, será que esses jovens compreenderam o grau de responsabilidade que eles fizeram? Acredito que não. Até porque talvez eu acho que a maioria dos pais não levaram eles a esse esclarecimento. Daí a importância da educação moral. Porque quando a família tem essa educação e um filho comete um ato desse, e a gente vê muito isso em famílias de baixa renda. A mãe, o pai, leva o filho e entrega à polícia. Não, você está errado, você vai. A gente vê mais isso em famílias pobres do que em famílias ricas. Já perceberam? Porque quando a gente vê, às vezes, um jovem desse rico, milionário, matar uma pessoa porque vem dirigindo um carro em alta velocidade e aí ele está bêbado, novamente, muitas vezes ele foge e a família o protege. Então, a gente Tem está até um caso do Chico Xavier que fala sobre isso, né, Rose? Do pai que foi lá, queria a Exatamente. notícia do filho, né? O culpado foi o pai que deu tudo pra ele, né? Então, a gente, às vezes, vê esse tipo de coisa. Né? Então, não é questão de intelectualidade, é questão de moral. Moral. Então, enquanto essa educação não for aplicada à sociedade, Ô, essas leis. Rose, Cara, eu quero ver e vai ser. eles já vinham praticando esses atos já há um Isso, tempo. isso. Já vinham outros casos. Eu vi a reportagem toda. Falei, É. nossa. Então, você vê o E os que são seguinte. maiores hoje, eles já começaram já em menores, lá atrás. Exatamente. Então, você vê o seguinte. A lei, a lei, a lei do nosso país, ela responsabiliza o jovem a partir dos 18 anos, né? O menor de idade tem uma legislação diferente. Então, eles estão querendo baixar a idade de responsabilidade para 14 anos, para 16 anos. Por exemplo, se eu não me engano, a Argentina, se eu não estiver enganado, a Argentina baixou para 12 anos. Se eu não me engano, a Argentina baixou, parece que foi até essa semana, baixou para 12 anos. Não sei se é 12, 14, mas acho que é 12 anos. Tanto que quando eu vi, falei, meu Deus do céu, 12 anos, responsabilidade penal. É uma criança. Isso é uma grande severidade da lei penal, não é? Você julgar uma criança de 12 anos como adulto, colocando em 30, 40 anos nas costas dela. Mas o que ele fala aqui? Quando o estado atual da sociedade é depravada, as leis vão ficando mais duras. Se essa sociedade fosse uma sociedade moralizada, precisaria disso? Claro que não. Baixar para 12 anos, considerar uma criança com 12 anos já como adulto. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão vendo crianças com 12 anos cometendo atos impensáveis para uma criança de 12 anos. Então, está aqui. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Então, o que é que os governantes preferem fazer? Baixar a idade da responsabilidade penal do que educar a sociedade. Porque eu baixo, pego um garoto de 12, 13 anos que cometeu um crime bárbaro, jogo na cadeia, me livro dele e vamos por aí. Daqui a pouco a gente baixa para 10 anos, 8 anos, 7 anos. Daqui a pouco saiu do berço e já joga na cadeia. Entendeu? Porque educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Ninguém quer perder tempo com educação. Porque educar
leva tempo. Por isso quer dizer que só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Se Da... continuar assim, daqui a pouco no Brasil vai ter pena de morte. Já tem a oficiosa, né? Daqui... Por quê? Porque ninguém quer educar. Eu vi Ninguém quer fazer o tratamento preventivo. Ninguém quer investir nos professores, nas escolas, na educação. Não quer. É preferível investir em armas, né? Em armas. Rose, eu vi se eu não me engano, foi no Discovery, algum desses canais, as situações que tinham os jovens infratores, aonde eles pegavam esses jovens e levavam na cadeia de adultos para mostrar o que aquele adulto fez, como ele era, o que ele fez, se ele, a situação em que os pais se encontraram, né, que ficavam tristes, que tinha isso, tinha aquilo. Então, eles mostravam para eles e colocavam eles numa instituição onde eles iam trabalhando isso. Eu não sei qual Exatamente. é o estado, eu não sei qual era o estado. É americano. Entendeu? Americano. Então, não foi. A Argentina baixou para 14 anos. Para 14 anos. Reduzida de. Já era 16 na Argentina. Baixou para 14 anos. Né? Agora, em fevereiro de 2026, baixou de 16 para 14 anos. Daqui a pouco vai baixando para 12, vai baixando. Porque é mais fácil fazer isso do que educar. Aí, enquanto a sociedade se encontrar depravada dessa maneira, as leis serão cada vez mais duras, porque elas visam apenas punir o mal do que secar a fonte, né? Só a educação pode reformar, claro, mas até que nós entendamos que só a sociedade pode trazer equilíbrio, paz ao mundo, porque, por enquanto, o pessoal acha que eu tenho que fazer guerra para alcançar a paz, que é através da violência, da guerra, que se obtém a paz. E a gente sabe que não é bem assim, não é? Porque guerra, olha quantas já tivemos no mundo. E tem paz? Não. A paz vem depois de uma guerra durante um curto espaço de tempo. Daqui a pouco, outra guerra. Provando o quê? Que a guerra, a violência, não traz paz e nem educa. Vamos na 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará à espera. Então, somente com a evolução da sociedade, somente com a evolução do homem, é que nós vamos conseguir, né, a mudança dessas leis tão duras. Então, não vai ser de um momento para outro. Não vai ser. Né? Então, ele diz aqui que isso só vai acontecer naturalmente pela força mesmo das coisas e das influências das pessoas que o guiam na cena do progresso. Então, conforme os líderes, seja das instituições religiosas, sejam dos países, forem evoluindo e buscando, né, educar o seu povo, buscando tomar atitudes mais justas, esse povo vai crescendo, vai progredindo. Muita coisa nós já conseguimos mudar, mas ainda há muitas outras a serem modificadas, né? Mas é com o tempo que isso vai acontecer. Não vai ser de um dia para o outro.
Eu trouxe aqui um texto para a gente ver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui conosco, com vocês. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Opa. Eu achei esse texto bastante interessante. Vocês estão conseguindo ver? Ele fala do... Sim, Estão vendo e ouvindo, né? sim. Ele fala assim, Ok. direito, espiritismo e progresso. E ele diz assim: as instituições jurídicas são um reflexo inegável do avanço ou atraso moral de uma determinada sociedade. Foi o que nós vimos aqui, foi o que nós estudamos aqui. Tá? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Quanto mais depravada essa sociedade, mais serão duras as suas leis. Quanto mais evoluída a sociedade, mais brandas serão as suas leis. Então, diz aqui, as instituições jurídicas são um reflexo inegável do avanço ou atraso moral de uma determinada sociedade. Basta recordar o quão longa foi a caminhada da humanidade em direção a um direito mais humanizado, mais consoante, quer dizer, mais em acordo com a dignidade intrínseca de todo ser humano. Nesse sentido, a história da justiça é também a história da razão prevalecendo sobre a barbárie. A doutrina espírita há muito elucidou este fato em O Livro dos Espíritos, questão 795. Nós acabamos de ler, né? Quando pergunta qual a causa da estabilidade das leis humanas, ele vai dizer, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Essa é a questão 795, que nós já tínhamos lido, né? Tanto que ele diz aqui, quando os espíritos responderam ao questionamento de Kardec sobre a causa da estabilidade das leis humanas, então ele pediu, façamos a leitura dessa questão. Acabei de fazer, da questão 795. Tem-se, portanto, a lei natural ou divina, eterna, imutável e perfeita, em todos os seus caracteres. E a lei humana, imperfeita, mutável, em constante processo de evolução, rumo à similitude com a lei divina. Alberto, lê novamente para a gente a questão 797 do Livro dos Espíritos. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Se na infância da humanidade os primeiros códigos escritos consagravam a lei do olho por olho, dente por dente, como está lá no Código Mosaico, né? Paulatinamente, e conforme a evolução moral do orbe terrestre, as leis humanas foram adaptando-se aos novos tempos e aproximando-se da lei divina. Aos poucos, o direito foi livrando-se do ranço autoritário de outrora, sempre sob a tutela dos espíritos superiores, que permitiram a evolução das instituições jurídicas, conforme o avanço moral dos habitantes do planeta. Então, o direito, né, que estava sob a tutela dos espíritos superiores, foram permitindo a evolução das instituições jurídicas conforme o avanço moral dos habitantes do planeta. Não adiantaria, né, Jesus vir à época de Moisés
e dizer para as pessoas: vamos resumir aqui os 10 mandamentos em dois só. Porque aquele povo, aquela época, ainda não estava preparado para ouvir o que o mestre falava. Como ele falou quase 1.500 anos depois. Porque a gente poderia dizer: ah, meu Deus, por que Jesus não veio da época de Abraão? Por que Jesus não veio na época de Isaac, na época de Jacó, na época de Elias, na época de Isaías? Porque ele esperou quase 1.500 anos para trazer os seus ensinamentos. Olha o que aconteceu quando ele veio. Então, tudo tem o seu tempo. Porque ao invés de o legislador ser Moisés, não foi logo Jesus? Por que não foi Jesus que foi colocado naquela cestinha de vime no rio Nilo para ser encontrada pela filha do faraó? Já imaginou Jesus crescendo como filho adotivo da filha do faraó? Que ele não poderia fazer com aquele poder temporal de um filho de um faraó? Com certeza não cometeria os erros que Moisés cometeu. Já imaginou Jesus no palácio do faraó? Quem seria o próximo faraó? Seria ele. Olha que coisa extraordinária. Então, o que nós estamos querendo? Colocar a carroça na frente dos bois. Por isso que ele diz: aos poucos, o direito foi livrando-se do ranço autoritário de outrora, sempre sob a tutela dos espíritos superiores, que permitiram a evolução das instituições jurídicas conforme o avanço moral dos habitantes do planeta. Ou melhor, alguém perguntaria: por que em vez de ter sido José entregue como escravo do Egito, estou falando do José do Egito, não foi Jesus? Né? Não foi Jesus. Por que não foi ele o chanceler, o grande chanceler de ferro, que se tornou, né, um homem de poder político dentro do Egito, antes dos hebreus se tornarem escravos lá? Mas não é assim que funciona. Então, né, aos poucos, o direito foi livrando-se do ranço autoritário de outrora, sempre sob a tutela dos espíritos superiores, que permitiram a evolução das instituições jurídicas conforme o avanço moral dos habitantes do planeta. Não se pode olvidar, quer dizer, esquecer, que há não muito tempo atrás, o direito legitimava a escravidão, a guerra de conquista e tantas outras práticas que hoje chocam a consciência do homem comum. Não é preciso muito tempo, não, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi o último país a abolir a escravatura. O último, olha a vergonha, em 1888. Não é? Praticamente, vou até fazer a continha aqui rapidinho, só para a gente ver o absurdo do absurdo. O absurdo do absurdo, né? Então, olha só, você veja, são apenas 138 anos. Nós temos pessoas do país com 102 anos, tem pessoas com 102 anos, né? Nós temos pessoas aí vivas com 102 anos. Então, nós diríamos que foi 36 anos antes dessas pessoas que hoje têm 102 anos nascerem, que foi abolida a escravidão no Brasil. 136 anos. Né? Então, 138 anos atrás, a escravidão era legitimada pela nossa lei. Ô, Rose, Foi? a gente deve sempre lembrar que foi uma decisão no papel, né? Ah, é Porque, claro. porque a escravidão estrutural ela Ah, está aí continuou, até né? hoje.
De vez em quando estoura uma fazenda dessa, uma empresa dessa, não é? Mantendo os seus funcionários como escravos. De vez em quando você encontra isso, né? Mas na lei, está lá, que é proibido. Aí ele vai dizer aqui, porém seria após sangrentos conflitos, como a Revolução Francesa de 1789 e a Segunda Guerra Mundial, que a humanidade veria finalmente nos seus códigos jurídicos o feito que mais aproximou o direito humano do direito divino, a consagração dos direitos humanos fundamentais. Mesmo assim, a gente vê lá a ONU fazendo reuniões, não é? Infrutíferas, porque os direitos humanos estão sendo violentados, violados nessas guerras aí. Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, Irã, Israel, né? Está lá no papel. Os direitos humanos, a consagração dos direitos humanos fundamentais. Mas será que jogar uma bomba em cima de uma escola e matar mais de 150 crianças é respeito aos direitos humanos? E olha que quem jogou a bomba foi uma grande potência, que sabia que aquela escola estava ali próximo do alvo que eles queriam atingir. Porque eles não atiraram na escola propriamente, eles queriam atingir um certo local que eles achavam, né, que onde havia muitos armamentos, só que ele era próximo da escola. Sabia que era próximo da escola, mas qual o objetivo? Deixa para lá. A gente quer atingir o nosso objetivo. Vai haver consequências? Outras pessoas poderão ser atingidas? Inocentes? Sim. Ah, mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Como tem aquele ditado, né, por aí que fala assim, é, quando você tem um objetivo, né, e ele justifica o ato, eu esqueci do ditado, Os né? fins justificam Isso, os os meios. fins justificam os meios. O meu fim é acabar com aquele depósito de ar. Mas tem uma escola perto. Os fins justificam os meios. Vai atingir as crianças? Vai matar as crianças? A gente diz que lamenta e vai por aí, continua. Segue em frente. Não é? É isso aí. Tais direitos, que é a consagração dos direitos humanos fundamentais, né, representam juridicamente a garantia de que todo ser humano é igual ao outro e que todos nós temos o dever de agir uns para com os outros no espírito de fraternidade. O direito agora representa um conjunto de valores comuns que todos nós temos o dever de preservar, se quisermos manter a comunidade humana na senda do progresso. Então, esses direitos, juridicamente, né, representam a garantia, mas que a gente sabe que, na verdade, na realidade, o homem não é assim que funciona. Todo ser humano não é visto igual ao outro. Nós sabemos disso. Mas já consta isso da lei. Isso já é um grande avanço, porque antes não era assim que acontecia. Isso já consta da lei. Já é um grande avanço. Né? E, como ele diz aqui, o direito agora representa um conjunto de valores que todos nós temos o dever de preservar. E até consta da lei que a sociedade que não cumprir com esse direito será penalizada. Por isso existe, né? É o Tribunal de Haia, que julga os crimes de guerra, mas muitos deles foram considerados criminosos de guerra e não foram julgados. Não foram julgados. Né? Mas já consta lá, já tem o tribunal. Quem sabe no futuro, esse tribunal realmente vai agir como deve para todos os cidadãos que cometerem crimes.
principalmente os crimes de guerra, né? E nós temos o dever de preservar esse direito, né, esse conjunto de valores, se quisermos manter a comunidade humana na senda do progresso. A doutrina espírita, muito, que nos ensina que Deus imprimiu na consciência de cada um o conhecimento da lei divina. Consta lá na questão 621, que nós já cansamos de ler aqui, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Porém, as paixões humanas, tantas vezes, calaram os reclames de justiça da mente de nossos legisladores, seres imperfeitos como nós, resultando em iniquidades e retrocessos para o planeta. Acabamos de falar isso na questão daqueles 2 desembargadores. O direito hoje, graças à consagração dos direitos humanos, é a voz de uma consciência ética comum universal, cada vez mais próxima do direito divino, rumo ao desenvolvimento moral de nosso planeta. Tanto que na questão 797 é falado lá, né, que a legislação humana, ele diz aqui, ele fala aqui da 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera, né? Então, conforme a população do planeta for evoluindo, essa consagração dos direitos humanos vai se fortalecendo na nossa consciência, né? É a voz de uma consciência ética comum universal, que nos aproxima do direito divino. Mas é preciso que haja o desenvolvimento moral de nosso planeta. Instituições como o Tribunal Penal Internacional, o direito humanitário, né? Que é um conjunto de normas que busca proteger em tempo de guerra as pessoas que não participam das hostilidades ou deixaram de participar. Seu principal escopo é limitar o sofrimento humano em tempo de conflito armado, né? É esse direito humanitário. E o direito internacional dos direitos humanos justificam a esperança de um progresso cada vez maior de nosso planeta e de nossas instituições, representando um verdadeiro sinal dos tempos, manifestações de um direito cada vez mais humanizado e quer dizer, em acordo com os princípios da prevalência absoluta da dignidade humana e da caridade cristã. Não está longe o tempo em que todo ser humano será um irmão em dignidade e em direitos, e não mais há de prevalecer a iniquidade e a injustiça em toda a nossa morada terrestre. Tempo que certamente a doutrina espírita ajudará a construir. Por isso que está aqui, né? Quando ele diz, isso ocorre na 797, isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera, né? Espera, ele manda esperar. Então, aqui, né, a equipe da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, a FEMES, né, que escreveu esse editorial. Então, eles estão aqui em concordância com a questão 797, com a resposta dos Espíritos. Quando eles dizem espera, e eles dizem aqui, não está longe o tempo em que todo ser humano será um irmão em dignidade e em direitos. Porque Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando isso acontecer, quando nós estivermos realmente amando o nosso próximo como a nós mesmos, não mais há de prevalecer a iniquidade e a injustiça no nosso planeta. E esse tempo, certamente a doutrina está ajudando a construir. Como? Nos trazendo, né, esses. Deixa eu ver aqui.
Parei de partilhar, não parei, gente, de partilhar? Esses textos, esses ensinamentos. É assim que nós iremos avançando, estudando esses temas. Repare, esse livro é de 1857, primeira edição. Segunda edição, e aquela que não teve mais modificação, é a de 1860. Olha quanto tempo tem isso. Nós estamos em 2026. Lá vamos nós novamente na nossa continha, né? Botando lá, ó, 2026 menos 1860. Foi a publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos. 166 anos. Há 166 anos foi editada a segunda edição do Livro dos Espíritos, com todas as perguntas direitinho, que se mantém até hoje. 166 anos. Aí a pessoa diz assim, esse livro está ultrapassado. Ele está ultrapassado? Claro que não. Claro que ele não está ultrapassado. Nós ainda não conseguimos, né, colocar em prática tudo que ele... É tudo, eu estou sendo generosa, né? Tudo. Grande parte das orientações dele. Então, nós precisamos discutir esses assuntos. Falar sobre isso. Esse texto do editorial da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, eu achei muito bom. Muito bom esse texto. E tem muita gente por aí escrevendo coisas importantes, espíritas e não espíritas, sobre esse assunto, né? E a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, botar a mão na consciência e ver o que nós estamos fazendo para ajudar nesse processo de evolução, né? Então, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? É, é, lá em várias passagens do Evangelho, né, era dito: os tempos estão próximos. Aí veio a gente e disse: os tempos são chegados, né? Então já estamos no tempo da transição. E aí não é o fim do mundo físico, né? Mas sim o fim do mundo moral, desse mundo moral que a gente está agora, que a gente está até analisando através dessas perguntas. Então, a nossa esperança é de que o mundo vai se regenerar e a gente tem que estar nessa vanguarda, né? Tá junto desse processo, por isso a gente está aqui reunido em todos os nossos estudos para que a gente possa se preparar. A gente conversou até informalmente sobre a palestra de ontem, das reflexões que a gente fez, do que precisa, né? A gente faz a nossa autoanálise do que a gente precisa vencer, superar. Então, a gente buscar o caminho, porque os tempos estão chegados e isso a lei do progresso, não, todos nós somos submetidos a ela, ninguém foge dela. E quem não tiver dentro dela vai ser convidado a se retirar, né? E como diz o outro, né? O comboio vai passar, né? O comboio vai passar, né? E aí vem a severidade da lei. Por quê? Porque não se adaptaram aos novos tempos. Então, vem aqueles... Quando eu digo o comboio, é aqueles êxodos duríssimos, não é? Você sai do planeta, que está saindo de provas e expiações para a regeneração, e voltar lá para um tempo de barbárie. Já pensou? Não é uma pena Porque o dura? que a gente vê agora, grupo, é um retorno à barbárie, né? Porque os Exata. direitos humanos, que foi uma conquista da década de 50, né? E acabou. Hoje a gente voltou, está regredindo devido a essas lideranças que a gente vê por aí, e então vai ter que, a arrumação geral vai ter que se dar, vai ter que haver um choque Exatamente. de ordem. Quem E como é... tiver. Pode falar, Alberto. Não, é isso mesmo. Então vai ter que ter a separação do joio do trigo mesmo, e não tem jeito. E tem gente que acha que vai resolver isso jogando uma bomba, explodindo o planeta. Deus não quer. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecado, o erro, desapareça. E como é que vai desaparecer? Retirando daqui
os incautos, os rebeldes. É o processo que vai acontecer. É o êxodo. Aqueles que não se adequarem aos novos tempos, como disse Alberto, serão retirados daqui, irão reencarnar em mundos, ou encarnar em mundos, aonde, em acordo com o padrão moral deles. Aí que Jesus disse: haverá muita dor e ranger de dentes. Aí a gente fica, oh meu Deus, Deus vai botar uma guerra, uma epidemia que vai matar metade da população, a população toda do planeta. Não, a dor e ranger de dentes serão para os rebeldes. Porque já imaginou a gente sair desse planeta Terra, que muitos ainda dizem, o planeta, nosso planeta é maravilhoso. Ó, você vê como Deus é bom. Um planeta de expiações lindo como o nosso, né? Com uma natureza exuberante, que se a gente não estragar, dá para a gente viver aqui maravilhosamente bem, não dá? Vai ter alimento para todo mundo, oceanos maravilhosos que produzem alimento, né? Peixes de todo tipo, a terra que dá para plantar, tudo que se planta aqui dá, lembra? Que aquele homem escreveu lá, em 1500 qualquer coisa? Tudo que se planta aqui dá, florestas maravilhosas, um ar fantástico, adequado para a gente, né? Uma paisagem exuberante que a gente fica assim, ó. Ô, meu Deus, quando a gente vai em certos lugares lindos, você fica assim, de boca aberta de tanta beleza, e é um planeta para espíritos imperfeitos, meu Deus! Então, como não será um planeta para espíritos celestes, hein? Nossa Senhora, vai faltar boca para ficar aberta. Aí o cara sai daqui, desse paraíso, que eu considero, para um planeta de barbárie. Aí eu fico imaginando aquelas imagens, aqueles desenhos que a gente vê do nosso planeta, quando ele estava começando a diminuir aquele fogo, né? Lembra que a gente viu algumas fotos? Quando ele estava começando a esfriar, né? E aí você vê ainda aqueles desenhos que os cientistas fazem, né? Aquelas poças de lava ainda. Já a terra, mas a terra bruta, né? O ar cheio de fumaça, porque a terra estava começando a esfriar, mas não era o paraíso. Tanto que nem vegetação tinha. Quando a vegetação começa a aparecer, o ar ainda é pesado, tanto que o ser humano ainda não podia existir. Quando o planeta começa a melhorar um pouquinho, vem os animais violentos, aqueles mais brutos, aonde o Australopithecus reis, ele nem sonhava em nascer, que ele já tem um layout mais bonitinho. Era aqueles brutamontes, aquele mundo selvagem, brabo. É para um planeta desse. Vai ter, é por isso que Jesus diz: haverá muita dor e ranger de dentes. Mas não é para os rebeldes. Porque esses que vão passar, ó, vão no êxodo. Porque eles, como os exilados de capela, lá na mente deles, eles irão lembrar do paraíso de onde foram retirados. Porque o planeta Terra, do jeito que está agora, vai ser um paraíso para quem estiver lá. Porque no desdobramento do sono, quando deixarem o corpo, que será bem diferente do nosso, mais abrutalhado, e forem para o plano espiritual, eles terão lembranças do paraíso de onde foram expulsos. E eles irão chorar, como os exilados de capela choraram muito, lembrando do paraíso perdido. Olha a lenda aí do Adão e Eva, né? Expulsos do paraíso, uma mão na frente e outra atrás. Não é assim a lenda do homem adâmico? Será assim? Haverá muita dor e ranger de dentes. Jesus falou, para aqueles que não aceitarem as mudanças e começarem a colocar em prática os ensinos do Senhor. Então, a lei é a necessidade da severidade da lei para aqueles incautos. Porque quem não vai pelo amor, vai pela dor. Um dia poderão retornar ao paraíso. Mas enquanto não se educarem,
terão que ser afastados, como você faz com alguém que comete um crime. Você tira da sociedade e põe dentro de um presídio. E eu pergunto, esse homem que é jogado dentro de um presídio, ele não chora? Ah, chora. Que a vida dentro de um presídio não é um paraíso. Quando ele lembra da vida dele fora da prisão, ele pensa o quê? Perdi o paraíso e vim para o inferno. Quanto tempo vai ficar no inferno? Não sei, não sei. Prisão perpétua, 40 anos, 50 anos. Uma vida dentro de um presídio, como é o presídio aqui no Brasil, não é um lugar de muita dor e ranger de dentes? Ah, é. E se a prisão for longa, mais lágrimas ele vai verter. E vai querer voltar um dia para o paraíso. Era a vida que ele tinha aqui. Mas por que ele foi afastado? Porque ele não conseguiu se adequar a uma vida em sociedade cristã. A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Por isso que a gente tem que refletir. Haverá muita dor e ranger de dentes. Aqui mesmo na Terra, pode haver. Tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Quando for 5h30, Rosinha, Oi. você pode repetir aquele texto da onde que você tirou? Da... É o editorial da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. FEMS, Federação Espírita do Mato Grosso. Eu vou publicar no nosso blog aquele texto, tá? Botar no nosso blog. Depois eu mando, quem quiser o texto, eu acho o texto muito bom. Vai lá no blog e pega o texto, que eu acho que é um texto que dá para a gente até usar em outros estudos. Gente, semana que vem, dia 16, nós vamos estudar a questão 798, influência do Espiritismo no progresso, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Deus nos ajude, que a gente possa, né, deixar que essas lições penetrem em nosso pensamento, mas, acima de tudo, colocando ela em prática, para que a gente possa seguir juntos nessa caminhada, né? Sempre agradecendo a Deus por tudo isso que Ele tem nos dado. E Deus nos abençoe sempre. Eu vou colocar aqui para Deus ser, tá, Denise? Daqui a pouco a gente está de volta.